Fala pessoal, tudo bem? Nós iremos iniciar as nossas aulas relativas a número binomial e o triângulo de Pascal. Para isso, a gente vai entender ou relembrar um pouquinho o que seria o número fatorial. O número fatorial é todo número que, multiplicado pelos seus antecessores até o número 1, produz um resultado. E esse número fatorial, ele vem acompanhado de um ponto de exclamação. No caso de 5 fatorial, é a multiplicação dele por todos os seus antecessores, que é equivalente ao número 120. Então, dizer que o número 5 fatorial é equivalente a 120 é o que nós procuramos aí, tá ok? Então, 5 fatorial é equivalente ao número 120. O número binomial, ele acompanha, na verdade, a relação entre dois números fatoriais. No exemplo da definição, nós temos o número fatorial nk, em que n é maior sempre que k. Nas nossas aulas de arranjos e combinações, trabalhamos já com essa ideia do número binomial de uma outra maneira. Para a resolução de um número binomial, nós temos o numerador fatorial dividido pelo denominador fatorial multiplicado pela diferença entre esses dois valores. No exemplo prático, nós temos um número binomial aqui formado dos dois fatoriais 5 e 3. O de cima fatorial dividido pelo de baixo fatorial multiplicado pela diferença desses dois números fatorial também. No caso, no desenvolvimento do 5 fatorial, desenvolvemos ele até o maior número fatorial do de baixo e temos o 2 fatorial, que desenvolvido é 2 vezes 1. No nosso exemplo, nós podemos aqui cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial de baixo, né, o de cima com o de baixo, ficando apenas 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, o nosso número binomial 5, 3 é equivalente a 10. Então, temos um resultado numérico para a resolução de um número binomial. Agora iremos falar de números binomiais complementares. O que seria um número binomial complementar? Seriam dois números binomiais que possuem o mesmo resultado numérico, ou seja, possuem resultados iguais. Quando vai acontecer isso? Quando esses números binomiais forem exatamente iguais, ou quando a soma da parte de baixo desses dois números binomiais for equivalente à parte de cima dos números binomiais. Lembrando que a parte de cima sempre permanece a mesma. Então resulta em que duas possibilidades aqui no nosso número binomial, em que k é igual a p, uma vez que n é igual na parte de cima, seriam dois números binomiais iguais. E a soma de k mais p sendo igual a n, nós teremos os complementares. No nosso exemplo aqui, nós temos dois números binomiais complementares. Percebemos que a soma de 2 mais 4 resulta em 6. Quando eu tiver dois números binomiais em que a parte de baixo desses números somados for o valor da parte de cima, nós podemos afirmar que o resultado do primeiro número binomial terá o mesmo resultado do segundo número binomial, uma vez que eles possuem o mesmo valor de resolução e, consequência, o mesmo valor de resultado, que no caso aqui é 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 4 fatorial. Iremos resolver aqui o primeiro, 6 fatorial, dividido pelo de baixo fatorial, multiplicado pela diferença desses dois valores fatorial.
O segundo, 6 fatorial, dividido pelo de baixo fatorial, e a diferença desses dois valores, fatorial também. Temos os mesmos valores de cálculo, 6, 2 e 4, 6, 2 e 4. Quando desenvolvermos esse número fatorial, nós teremos o mesmo resultado, que seria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, e o 2 fatorial. Cortamos o 4 fatorial, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então são complementares, pois ambos os números fatoriais apresentarão como resultado o número 15. E esse número binomial ele é complementar, uma vez que a parte de cima ou seus numeradores são iguais e a parte de baixo também é igual, então possuem o mesmo cálculo e o mesmo resultado. Outra maneira que o exercício pode nos aparecer é saber quando estamos lidando com um número binomial complementar. A gente percebe logo de cara que é um número binomial complementar quando observamos os valores de cima iguais. Quando temos as partes de cima iguais, trata-se de um número binomial complementar. Duas possibilidades: ou que esses números sejam iguais. Para que eles sejam iguais, a parte de baixo do primeiro tem que ser igual à parte de baixo do segundo. É isso que estamos resolvendo nessa primeira equação. Eu estou afirmando que 2x menos 1 é igual a 5. Uma equaçãozinha simples de primeiro grau que vai resultar na nossa raiz x valendo 3. Ou seja, se x for igual a 3, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Então eles serão iguais. E a outra possibilidade para que eles tenham o mesmo resultado é que nós possamos somar a parte de baixo e ela ser equivalente, ou seja, igual à parte de cima. 2x menos 1 mais 5, resultando 8. Menos 1 mais 5, 4. 4 passa para o outro lado, fica negativo. 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, se no lugar de x substituímos por 3 ou por 2, esses números binomiais terão o mesmo resultado. Esse é o conceito de complementar em um número binomial. Agora iremos falar de algumas propriedades dos números binomiais. A primeira delas é que para todo zero fatorial, o resultado vale 1. Então, zero fatorial vale 1. E um número binomial que possui a parte de baixo igual a zero, não importando o valor de n, o resultado será sempre 1. Na prática, como seria? 5, 0. Então, teremos o de cima fatorial, o de baixo fatorial, e a diferença entre os dois fatorial. Podemos cortar aqui, ficamos com 1. 1 dividido por 0 fatorial. Se 0 fatorial vale 1, nosso resultado vale 1 também. Então, repassando, todo número binomial em que a parte de baixo vale 0, o meu resultado automaticamente vale 1. Para o número binomial que possui ambos os valores, tanto de cima quanto de baixo iguais, resultado também 1. Nosso exemplo, 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Cortamos em cima e embaixo, temos 1 dividido por 1, que equivale a 1. Então essa primeira propriedade que existe dentro dos números fatoriais é o resultado ser igual a 1. Próximo exemplo. Quando temos um número binomial em que a parte de baixo é uma unidade menor que a parte de cima, o resultado automaticamente
será o valor da parte de cima. Qual seria esse exemplo? Um número binomial 5 e 4. A parte de baixo é uma unidade menor que a parte de cima, então iremos calcular 5 fatorial, o de baixo fatorial e a diferença fatorial também. Então teremos 5 fatorial, 4 fatorial e 1 fatorial. O desenvolvimento do de cima é 5 vezes 4 por 4 fatorial e 1. Simplificando, temos apenas 5, ou seja, o valor equivalente à parte de cima. De uma forma prática, isso nos ajuda a calcularmos rapidamente alguns valores de números binomiais. Você vai olhar e reparar que a parte de baixo é uma unidade menor que a parte de cima. Ao invés de fazer a conta, você já coloca o resultado direto, assim como as propriedades anteriores que nós acabamos de ver, que são aquelas que produzem resultado igual a 1. Pessoal, na folhinha de fixação a gente consegue fixar um pouco mais esses conceitos e a gente se fala. Muito obrigado.